Eu acredito que você já deva ter ouvido falar em algum momento com relação à questão da predestinação. Nesse contexto que as pessoas que foram criadas por Deus já foram criadas com um destino fixo, ou como não houvesse a possibilidade de variação com relação ao destino final dessas pessoas. É disso que se trata a predestinação, que na verdade ela é misturada com um conceito que não é bíblico, de karma, né? De fatalidade, de uma coisa imutável. E de dentro da Bíblia, o que se extrai para dar base a esse pensamento de predestinação? A presciência de Deus. Então as pessoas fazem um raciocínio raso, dizendo: se Deus já sabe como as coisas vão terminar, então ele já sabe quais pessoas vão alcançar a vida eterna e quais pessoas não vão. Esse é o raciocínio que, no meu entender, é um sofisma. Se transformou num sofisma, porque você trazer a visão do Deus Criador lá do Kairos, da eternidade, não é? Com esta característica do próprio Deus, de que ele é sabedor de todas as coisas, infinitamente para o passado quanto infinitamente para o futuro, isso não pode ser trazido para o Cronos, para o tempo da humanidade, fazendo com que isso se torne um instrumento nas mãos do próprio Deus de não dar ao homem aquilo que a palavra dele diz que ele deu, que é a escolha, que é o livre-arbítrio. Então, a predestinação, ela se contrapõe à própria palavra de Deus, no sentido de que Deus decidiu criar o homem com liberdade de escolha. E Deus quer conquistar o teu coração por amor e não por imposição. Agora, se a gente for raciocinar simplesmente com a mente humana, a gente vai acabar chegando à conclusão que realmente não faz sentido você acreditar que o homem foi criado já fadado a receber ou não um destino eterno na presença de Deus, porque é disso que se trata. O que interessa para nós como seres humanos é onde nós vamos passar a eternidade. É isso que interessa. E muitas pessoas, em função até de alguns versículos bíblicos que falam que o homem foi predestinado por Deus, e é aqui que eu quero começar a raciocinar com você, tirar essa mente puramente materialista, trazendo isso para o nosso tempo, para o Cronos, como se fosse realmente uma sentença dada por Deus para as pessoas, e começar a entender que esse termo predestinados por Deus, a gente tem que entender dentro do propósito final de Deus e do propósito maior de Deus, que é justamente levar todas as criaturas, todos os seres que ele criou para viverem com ele eternamente. Por isso que todos nós somos predestinados a isso. Mas nesse contexto de predestinação aqui no tempo presente, não significa que todos nós vamos alcançar o nosso destino profético. Você já ouviu falar na expressão de cumprir o seu destino ou não cumprir o seu destino? Destinado ou predestinados à salvação eterna, todos nós somos. Esse é o desejo do Deus Criador. Tanto é que ele veio à terra, pisou aqui, morreu, derramou seu próprio sangue. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus que pisou na terra, derramou seu próprio sangue para quê? Para que nós fôssemos salvos da morte eterna, que é a segunda morte. Não é para ser salvo desta morte física do corpo aqui dos 70, 80, 90, 100 anos que o homem tem.
Nós estamos falando de morte eterna, que é o que a Bíblia chama de segunda morte. Nenhum de nós foi criado para a segunda morte, mas nós fomos sim predestinados para sermos salvos em Jesus e vivermos com Ele eternamente. Então, por que é que existe essa polêmica, essa discussão, muitas vezes, de pessoas que acreditam que algumas pessoas foram predestinadas para a salvação e outras não? Talvez com base num outro versículo que fala de vasos de honra e vasos de desonra, como se algumas pessoas já fossem criadas ruins ou más. Não faz sentido. Eu vejo uma coisa interessante. Na língua inglesa, o verbo to be, ele é traduzido para a nossa língua em português como sendo ou ser ou estar. Eu gosto muito dessa diferença, porque se você fala em ser, ele é assim, ela é assim, e não colocar no final o hoje, porque as pessoas podem mudar e mudam em função do poder do Espírito Santo de Deus, transforma as vidas, salva as vidas. Ele nos dá um novo nascimento do Espírito. Então, se você usar simplesmente com o entendimento da pessoa é, você tem que colocar no final, ela é hoje, mas amanhã ela pode mudar, ela pode ser transformada. E é isso que eu entendo que derruba qualquer tese da predestinação. E eu vou concluir, eu acho que já foi suficiente a argumentação, mas eu vou concluir que eu acho que é com o motivo mais, que faz maior sentido contra essa ideia de que nós fomos realmente criados já de uma maneira fatal para sermos salvos ou não. Primeira questão, se nós já tivéssemos sido previamente criados e nada fosse alterar esse fato, que é a base da teoria da predestinação, então não adianta fazer nada nem deixar de fazer nada, que não vai fazer a menor diferença no final. Isso não faz o menor sentido, porque a Bíblia ela é cheia de condição, ela é cheia de desafio. O próprio Jesus nos chamou para negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós temos como seres humanos de nos posicionar diante do convite de Deus para as nossas vidas. Isso se chama livre-arbítrio, livre escolha. Deus nos criou com essa prerrogativa de sermos coparticipantes da sua obra. Ele não fez nada fatidicamente pré-definido, principalmente com relação à minha e à tua salvação. Salvação eterna, vida eterna com Ele. Não, Ele nos coloca nesse mundo para sermos provados, porque nós vivemos num ambiente hostil, de provação, muitas vezes de privação, e aquele que busca a Deus é completamente, suficientemente suprido por Ele em meio a qualquer provação, a qualquer adversidade, a qualquer questão, porque Ele supre. Ele é o grande El Shaddai. Ele supre todas as pessoas em qualquer experiência. Então, esse para mim é o maior argumento que derruba a questão da predestinação. E colocaria Deus realmente numa posição estranha. Por que é que se a pessoa, através do seu viver, das suas escolhas, não vai determinar o seu futuro eterno, então por que essa pessoa seria por Deus submetida ou sujeita às provas ou às provações nesse mundo? Se as próprias provações que Deus permitiu, deixando até que Satanás agisse aqui, nesse mundo, a gente conhece a história de Adão, foi enganado com Eva, pecaram, desobedeceram a Deus, e nós, na nossa vida também, vivemos assim, sendo o tempo todo, tentando Satanás, o tempo todo, vir a nos desviar os olhos, ou desviar os nossos olhos de Deus, das coisas de Deus. Então, Deus realmente seria
uma pessoa muito cruel. Se ele, sabendo que a pessoa iria viver com ele eternamente, ou pior ainda, sabendo que a pessoa não iria viver com ele eternamente, que esse é o maior castigo que a gente pode ter da parte de Deus, não é? E é isso que está em jogo durante o nosso tempo aqui na Terra, é onde nós vamos passar a eternidade. Então Deus realmente seria cruel, porque por mais que você fizesse, por mais que você o buscasse, e ele estimula que o busque na sua palavra, não adiantaria nada se o seu destino ou se o teu destino eterno fosse realmente viver longe de Deus, a morte eterna, que é o castigo eterno. Não haveria motivo para Deus colocar você num ambiente hostil de provação, para que através da tua resposta ao amor de Deus em Jesus, você não fosse não fosse possível a você desfrutar do novo nascimento e da salvação, se você já houvesse sido predestinado para a morte eterna. Eu acho que esse argumento realmente derruba. Então nós vivemos aqui sim, para sermos provados, todos nós. Deus nos testa, e a sua palavra diz que não há provação maior do que a nossa capacidade de superarmos, não há tentação maior do que a nossa capacidade de rejeitarmos. A Bíblia nos afirma isso. E por outro lado, Deus, através do seu Espírito Santo, nos dá todas as armas necessárias para superar toda e qualquer situação, toda e qualquer provação dessa vida. E em Jesus nós temos a vida eterna. Aquele que entrega a sua vida, que crê no Senhor Jesus, confessa que crê em Jesus e tem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que esse vive o novo nascimento, recebe o batismo do Espírito, recebe poder. E é disso que se trata, para superar toda e qualquer circunstância adversa. E no final, aquele que guardar a sua coroa até o final, terá então a recompensa da vida eterna. É disso que se trata. Então depende de você e depende de mim, sim. A Bíblia nos diz: vigiai e orai sem cessar. Porque existe uma ameaça, existe um perigo, sim. E nos tempos que nós vivemos agora, o maior perigo é o engano. Então eu quero, de uma vez por todas, derrubar esse sofisma de que as pessoas já nascem predestinadas ou para a salvação eterna ou para a morte eterna. Isto não tem base na doutrina cristã. Todos estão sujeitos e são convidados por Jesus a receberem o sacrifício de Jesus e com isso o novo nascimento e a vida eterna, tá bom? Espero que você tenha sido esclarecido com relação a isso, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aí o seu polegar. E se você quiser fazer algum comentário em cima disso, eu vou procurar responder, tá bom? Então fica aí para você esse vídeo nesse sentido, de, antes de tudo, desafiar você. Mesmo que você acredite que você é invulnerável, saiba que a salvação é algo que é passível de ser perdida. Se também não fosse assim, a Bíblia não falaria que no final dos tempos, que eu creio nós já pisamos nesse tempo do final, as pessoas não viveriam o que a Bíblia chama de a apostasia. E a apostasia está falando de pessoas que creem no Senhor Jesus até um determinado momento e a partir do momento da apostasia eles abandonam a fé, eles rejeitam a fé. Então, se não fosse possível a rejeição, e se não fosse possível também, como a Bíblia fala, eu já ia esquecendo, do Icabode de Deus, Davi falou: não tire de mim o teu espírito. Se Davi
não soubesse que seria possível Deus tirar o espírito dele, ele não teria pedido em oração isso a Deus. E por isso eu te desafio a você vigiar e orar e buscar a presença de Deus, fazer a tua parte, responder aos céus com uma atitude no teu coração de submissão a Deus e à vontade de Deus, tá bom? Então tudo de bom, espero ver você no próximo vídeo.